volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Vamos ler a palavra de Deus. Livro 1 Samuel, capítulo 30. Eu irei fazer a leitura do verso 1 ao verso 6 e depois do verso 18 ao verso 20. Hoje é uma noite de restituição. Quando nós viemos falando sobre restituição, o que vem ser restituição? Nós fizemos declaração de imposto de renda, né? Nós estamos esperando a nossa restituição, que nós pagamos, durante o ano, algumas coisas foram tiradas e agora nós queremos receber de volta aquilo que nos foi tirado. Então nós estamos esperando uma restituição. E esse texto ele fala sobre restituição. E nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 ao verso 6, e diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram pelos seus caminhos. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alcançaram sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, e a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e por causa das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Verso 18 ao verso 20. Assim livrou Davi tudo quanto foram levados pelos amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhe faltou desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram de uns dos outros, e eles diziam: Este é o despojo de Davi. Amém? Amados, o texto que nós lemos agora, ele podia falar sobre imensa alegria, um momento de satisfação de Davi. Ou seja, Davi e a sua equipe, os seus guardas, a sua tropa haviam chegado de uma batalha onde eles foram vencedores. E agora era a hora de chegar em casa e de ficar com a sua família. Nós que trabalhamos, que temos filhos, nós sabemos que quando nós estamos trabalhando e quando dá o horário de ir para casa, é uma satisfação a gente ir para casa para poder encontrar com o nosso filho, com a nossa família. Lá no Goiás eu trabalho no horário de 7 às 16. E quando dá 16 horas eu já pego o meu carrinho, já puxo o carro. Por quê? Porque eu gosto de chegar em casa, eu tenho filhos gêmeos, o João Guilherme e o João Felipe. E todo dia quando eu chego em casa, o Guilherme se esconde atrás da porta, e quando eu entro ele fala: E aí, tá tranquilo? E todo dia ele fala isso. Mas me alegra muito chegar em casa e ouvir isso dele, ver que eles estão bem, a família está bem. E Davi também, amados, ele queria chegar em casa, ele queria curtir a sua família, ele queria curtir a sua esposa, ele queria contar para eles como que foi aquela batalha. Mas Davi chega lá e ele encontra a cidade queimada, os seus filhos não estavam lá, nem as suas mulheres, nem seus gados, tudo havia sido levado pelos amalequitas. E esse texto, amados, ele nos dá a primeira lição que esse texto nos traz.
é que o diabo, ele quer roubar a nossa alegria. O diabo quer roubar a nossa alegria, amados. Amados, quando Jesus ele foi batizado, para Jesus foi um dia de maior alegria. Jesus foi ali batizado no Rio Jordão por João Batista, e a palavra de Deus diz que quando termina o batismo, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o diabo quer roubar a nossa alegria. Jesus estava ali com os discípulos. Jesus pergunta para os discípulos: a quem dizeis que eu sou? Uns falam: Jesus, eles estão falando que o Senhor é João Batista, outro fala que tu é Elias, um dos profetas. E Pedro se levanta e fala assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Olha, que maravilha essa resposta de Pedro. Jesus olha para Pedro e fala: olha, Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e o diabo não se prevalecerá contra ela. Logo depois Jesus fala que tinha que ir para Jerusalém, e ali ele ia sofrer. E Pedro fala: que é isso, Jesus? Não faz isso não vai para lá não. E Jesus olha para Pedro e fala: sai de mim, Satanás. Ou seja, amados, o diabo quer roubar a nossa alegria, a alegria da salvação de Jesus, né? Muitas vezes nós estamos alegres. Olha, é um trabalho que nós fazemos na igreja, é alguma coisa que você conquistou, e logo depois acontece alguma coisa e você não sabe por quê, e seu coração se toma de tristeza. Por quê? Porque o diabo não quer ver você alegre. Mas nessa noite, amado, é a noite da restituição. O Senhor quer devolver a sua alegria. O Senhor quer devolver a alegria da salvação, né? Quando nós somos convertidos, Jaqueline e Chiquinho, que maravilha, somos como novos convertidos, nós conhecemos o Senhor, olha que maravilha. Mas depois começa uma tempestade, aquela amiga do serviço que nunca deu trabalho para a gente, mas começa a perseguição, é o chefe com perseguição. Por quê? Porque o diabo quer arrancar a sua alegria. E Davi, ele chega ali, cheio de alegria, e de repente, tudo havia sido levado. Olha que tristeza para o coração de Davi. E a palavra de Deus diz que Davi chora, ele e os seus homens, eles choram até lhe faltarem forças. Ou seja, amigos, eles choraram até desmaiar. Até desmaiar. E esse texto me mostra outro detalhe, que homem chora. Davi chorou demais. E chorar é bom. Quantas vezes, eu choro quando eu ouço o hino nacional, eu choro quando eu vejo De Volta para Minha Terra do Gugu, eu choro também, né? Se eu vejo alguém chorando, eu choro também, porque o homem chora, é bom chorar. Jesus chorou e Davi chorou. Mas a palavra de Deus diz que Davi não ficou só ali chorando, não. Ele não ficou só ali se lamentando e chorando, e não, porque ele tinha visto que tudo tinha se levado, ele não podia ficar ali só chorando. E o que ele faz? Davi consulta o Senhor. Olha, amados, esse texto me mostra que quando a nossa alegria foi levada, quando nossos planos foram levados pelo inimigo, quando o inimigo começa a tirar as coisas da gente, a melhor coisa que nós temos a fazer é buscar o Senhor, é buscar auxílio do Senhor. E foi isso que Davi fez. Davi se levanta, e a palavra de Deus diz que aqueles homens começaram a querer apedrejar Davi. E Davi vai lá no Senhor e fala: Senhor, olha, Senhor, será que ainda há tempo, Senhor, de alcançar? Senhor, será que ainda há tempo de recuperar os meus filhos? Senhor, será que ainda há tempo de recuperar tudo que foi levado? E o Senhor fala assim: olha, Davi, atento, vai, que tudo você irá recuperar. Esse texto, amado, ele me fala o seguinte: olha, não desista do que o diabo te levou. Não desista. Não desista. Comece a correr, comece a buscar aquilo que o diabo tem levado de você. Olha, você está aqui nessa noite, mas como é que está a sua mãe? Aonde que está a sua mãe? Será que ela está na casa de Deus? Ou ela estava na casa de Deus e hoje ela não está mais? Como que está o seu pai? Ele estava na casa de Deus e hoje não está mais. Os seus irmãos, os seus primos, olha aquelas pessoas que se converteram com você, onde que estão essas pessoas? E muitas vezes as pessoas foram levadas pelos inimigos, nós estamos nos conformando com isso. E nós não corremos atrás. Olha, não é um desânimo, amado. O diabo levou. E nessa noite Deus quer falar para nós o seguinte: essa noite é a noite da restituição. É a noite que nós vamos nos levantar e vamos buscar aquilo que foi levado de nós.
Davi, ele podia chegar para aquele soldado e falar o seguinte: olha, eu como rei, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, eu vou matar cada um de vocês 10 mulheres, e com essas 10 mulheres vocês vão poder fazer 20 filhos, não vamos esquecer isso que foi levado, não vamos nos preocupar com isso não. Mas não, Davi fez diferente. Davi, ele tinha noção. Davi, ele tinha noção daquilo que tinha sido levado dele. E Davi não desistiu daquilo. Sabe o que é isso, amados? Há 11 anos atrás eu estava afastado do Evangelho. E eu fui num jogo de futebol, e nesse jogo de futebol foram distribuídos cervejas. E eu peguei a minha camisa, tirei, fiz uma sacola dela e coloquei dentro daquela camisa 20 latas de cerveja. Né? Como dizem em algumas igrejas, aquele diabo que desce redondo. Né? E peguei essa camisa, enchi de lata de cerveja e levei para a minha casa. Chegando em casa, entrei, minha mãe estava ali, na época com 77 anos, e ela me viu colocando aquela cerveja dentro da geladeira. E eu saí, fui para a casa da minha noiva, e quando eu voltei, era 11 horas da noite, eu tinha o costume de, como morava eu e minha mãe naquela casa, e todo dia quando eu chegava de algum lugar, antes de ir para o meu quarto, eu passava no quarto dela, para ver como que ela estava. E nesse dia eu passei no quarto da minha mãe, amados, e minha mãe, ela estava sentada na cama, e ela estava orando e chorando. E ela falava o seguinte: Deus salve, Deus salve meu filho. Sabe o que é isso, amados? A minha mãe, ela tinha noção do que o diabo estava levando dela, e ela não queria desistir disso. E ela clamava: Senhor, salve meu filho. E aquilo me comoveu muito, e eu saí, fui para o meu quarto, chorei no meu quarto. E passados uns dias, eu fui convidado a participar de uma série de conferências ali na Igreja Batista de Veracruz, e eu e a minha noiva ali, Deus falou profundamente nos nossos corações, e nós voltamos naquele dia para a casa do Senhor. Passados 2 meses, nós estávamos à frente de um trabalho naquela igreja, e a tribuna foi fazer uma reportagem nessa igreja e tirou uma foto nossa, né, daquele trabalho. E essa foto saiu na tribuna, e minha mãe recortou aquela reportagem. E minha sobrinha falou que minha mãe, todo mundo que ela encontrava na igreja, ela mostrava a foto: olha, esse aqui é meu filho que eu pedi a vocês por comigo. Esse aqui é meu filho que voltou para casa do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É não desistir daquilo que o diabo te dá. Ela não desistiu. Agora nós vemos aqui que Davi, ele sai com seus soldados. Ele anima os soldados: olha, vamos buscar, o Senhor me falou que dá tempo de recuperar, vamos buscar, vamos lá. E eles saíram, amados, e a palavra de Deus diz que Davi encontra os amalequitas, e Davi recupera tudo aquilo que foi levado dele. E o texto da palavra de Deus no verso 20 fala o seguinte, 19: ninguém me faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e a filha, e também desde os bens, tudo quanto havia tomado, tudo Davi voltou a trazer. Não faltou nada para Davi, não faltou nada, porque ele recuperou tudo, porque havia tempo ainda de recuperar. O Senhor falou com ele que daria tempo de recuperar, e ele recuperou tudo. O que nós temos para recuperar? O que o diabo levou de você? Levou a sua alegria, levou a sua família, levou seu emprego, levou a sua vontade de servir ao Senhor. Mas nessa noite é a noite da restituição, é a noite de recuperar tudo aquilo que nos foi levado pelo inimigo. O Senhor quer nessa noite que você saia daqui com essa certeza, quer que você saia daqui nessa noite com a certeza de que o Senhor irá te ajudar a recuperar tudo aquilo que foi levado de você. Sinta a presença na nossa vida, Senhor. Nós queremos voltar para os teus braços, para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Oh, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis, aquele que vai restituir a tua vida, meu irmão.